Amém. Em Efésios capítulo 2, verso 3, diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros também. Éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros também. Acabou o carnaval, né? Hoje é quinta-feira, e uma das coisas que mais me entristecem no carnaval são, hoje isso ainda é mais comum, porque a gente sempre ouviu esse tipo de coisa, mas agora tem a internet, a gente vê, né? São pessoas dizendo assim, cristãos dizendo: eu queria que no carnaval chovesse, queria que no carnaval acontecesse alguma coisa, queria que chovesse o carnaval inteiro, queria que, sei lá, acontecesse alguma coisa, acabasse com o carnaval. Acho que algo muito errado está por trás de um coração que realmente olha para o carnaval e para o mundo e vê realmente o drama do homem assim, dessa forma. Há uma ópera famosa, La Bohème, de Puccini, Giacomo Puccini, é um autor e maestro italiano de ópera, né, famosíssimo, só é considerado maior do que ele Verdi, né, na Itália. E ele fez essa ópera, não é? Ele fez outras famosas, Tosca, Madame Butterfly, enfim, ele tem uma obra rica. E ele fez isso baseado num livro de Henri Murger, que é um francês, né, que, enfim, do século XIX, morreu em 1861, chamado Cenas da Vida da Boêmia. Então, La Bohème é uma ópera baseada no livro. Esse livro é uma apologia ao movimento, ao boemismo, não é? Se a gente tiver que dar assim, chamar de algo assim específico, da onde vem a boemia mesmo, assim, aqui da nossa expressão cultural. Então é um fato, um fenômeno extremamente importante na cultura ocidental que aconteceu, e o livro Cenas da Vida da Boêmia, ele vem falar exatamente a respeito disso. É uma promoção, é uma apologia, o livro. Já a ópera, ela chamando para você olhar para aquela realidade com um olhar mais crítico. O livro é um boemismo, eu diria, romantizado. É uma romantização da vida boêmia e daquele movimento. Puccini não faz isso, ele não, na ópera, ele não romantiza o boemismo, ele não faz uma apologia. Ele, de maneira até gentil, porque ele é gentil, ele mostra alguma, eu diria, simpatia, mas ele está fazendo uma crítica, Então, o boemismo do século XIX, o que era? Como a gente mencionou, ele começa em Paris, na década de 1830, no lado esquerdo do Sena, e o livro fala a respeito disso, fazendo uma apologia àquele estilo de vida que surge, e a ópera é mais uma crítica. Então, até o século XVIII, havia duas classes na Europa, a aristocracia e os camponeses. A vida como era medieval, ou você nascia nobre, ou você era camponês. Isso era o feudalismo, né? Basicamente. Mas a partir do século XVIII houve a industrialização e trouxe algo que não existia antes, que foi a ascensão da classe média, que era a burguesia, que não existia, era ou aristocrata ou camponês, era o feudalismo da Idade Média. Mas agora começou a surgir a burguesia com a indústria, o comércio, a cidade grande começou a mudar,
porque surgiu essa classe que não existia antes, que é a classe média. Junto com isso, surgiu uma classe operária urbana, pobre, que povoou parte da cidade, uma parte miserável, que não conseguiu ascender para a burguesia, para a classe média, e ficou assim, com subempregos, e assim começou o boemismo, porque começou a haver uma certa rebelião contra os valores da burguesia. Os boêmios eram artistas, estudantes, eram pessoas que deliberadamente jogavam fora os valores. Não vamos nem falar da aristocracia, mas dessa burguesia, não é? E queria viver uma vida totalmente diferente. Eles saíam dos lugares onde estava a classe média, a burguesia lá, e iam para os lugares mais pobres da cidade, e que iam viver lá, junto com as pessoas mais pobres, e começavam a viver uma vida que era um repúdio aos valores da classe média. Um repúdio. Que a palavra, no francês, para que eles chamavam de boêmios, eles chamavam os ciganos de boêmios. Eles chamavam isso por causa de mais tempo atrás, eles achavam que parte dos ciganos que estavam lá vieram da Boêmia, que já é, né, onde é a Alemanha e tal. E o cigano sempre foi sinônimo lá de vagabundo, né, de gente que não se fixava no lugar, de bruxo, jogava carta, enfim, era marginalizado. E eles eram chamados de boêmios, os ciganos. Então, essas pessoas que se rebelaram contra artistas, estudantes, uma juventude assim, tomaram para si esse nome de propósito. Assim, era meio uma forma de agredir. Nós somos tudo boêmios agora. Nós somos realmente... Eles queriam chocar. Então, eles tomaram esse nome orgulhosamente, aplicaram a eles mesmos. E Murger, ele disse que a raiz da boemia era 3 grupos, basicamente. Primeiro, eram pessoas focadas na preocupação artística, eram artistas. Segundo, eram pessoas com preocupações políticas. E por último, era só gente querendo se divertir. Gente querendo, o que a gente chamaria hoje de curtir a vida. E com o surgimento da burguesia, os artistas sofreram uma mudança na maneira com que eles viviam, porque antes eles viviam à sombra de algum homem rico, não é? Que bancava as grandes obras de arte, e eles tinham que viver assim. Assim foi na Idade Média. Os grandes como Leonardo, Michelangelo, está sempre trabalhando para essa classe. Mas quando surgiu a burguesia, a classe artística se deparou com uma outra coisa. Você tinha que produzir trabalho artístico que a burguesia, a classe média ia consumir. Se o teu trabalho foi quando eles começaram a ter que se relacionar com o que a gente acha comum hoje, com marketing. Se o teu trabalho não agradasse a classe média e a burguesia que podia comprar, você ia viver na miséria. Então o único jeito era você fazer o que a burguesia comprava, o que a burguesia ou seja, a classe média gostasse. Se você quisesse fazer uma coisa da sua cabeça, quisesse inovar, quisesse ser, você não ia vender. Então você ia viver na miséria, você ia ficar pobre. E aquela grande parte dos artistas, com aquela coisa de se expressar, de fazer algo novo, de não ficar preso ao que os outros queriam, ao que a burguesia ditava. Então eles foram morar naqueles lugares mais pobres, no lado esquerdo do Sena, em Paris, e eles eram os boêmios. Então os artistas, os
tinham esse grupo mais político e esses que só queriam curtir. Então eles viviam à beira da pobreza enorme, porque eles queriam viver assim. Em segundo lugar, tinha os que queriam mudar a cultura, que eram os mais políticos. Eles achavam que a burguesia era cheia de hipocrisia, autojustificação, injustiça, e eles queriam que a contracultura virasse a cultura. Então eles estavam ali mais querendo mudar a cultura em que eles viviam, a cultura europeia naqueles dias. E havia aqueles que só queriam se divertir. Basicamente, eles queriam abandonar os valores que chamavam de burgueses. Até hoje a gente usa essas expressões. Isso é tão assim porque a gente está vivendo ainda numa época que é o reflexo disso, que é essa ideia aqui, que ainda domina grande parte da mente de todo mundo que acha que está curtindo a vida hoje. E eles só queriam se divertir, então eles abandonavam o pai, a mãe, os valores burgueses, e principalmente eles queriam liberdade sexual, e então muitos desses passavam parte da juventude na boemia lá, como boêmios, mas depois arrumavam emprego, voltava para a vida da burguesia. Era só um tempo, era só diversão. Então, qual era a sensibilidade dos boêmios? Qual era a essência? A essência que eles representavam era a independência e não a conformidade, porque você, em vez de se conformar, você se rebelava. Por isso que eu digo que isso, hoje, o que acontece hoje, Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol, mas não é nada novo mesmo. Você vê, hoje as pessoas que se acham mais modernas são tão velhas quanto essas pessoas de 1830 que estão tentando ser descolados. Você vê, você é tão velho quanto isso. A gente vai chegar ainda mais longe. Então eles representavam a inovação em vez de a conformidade com a tradição. Só que é óbvio que se a gente olhar para eles hoje, isso é 1830. Não é? Você vai achar que são gente antiga demais. Então eles queriam romper todas as convenções, todos os valores burgueses, e principalmente então eles já tinham algo contra o casamento. Eles estavam contra a ideia de casamento, eles acreditavam que sexo e amor eram sufocados pelo casamento, que o casamento destruía a liberdade e destruía a paixão. Portanto, a base do boemismo era afirmar a liberdade pessoal, individual, sobre qualquer coisa. Pensar em mim, aproveitar a vida, é isso. Contra a história, contra a sociedade, contra a família. O indivíduo é que é importante, eu é que sou importante. A sociedade, a família, os valores da sociedade, os valores da família, isso tudo é lixo. Pierre Gautier, um francês, ele apresentou a carta do boemismo, não é? Numa citação famosa. Ele explica mais ou menos o que eles eram. Ele diz assim, ele é exatamente daquela época, ele nasceu em 1811, morreu em 1872. Ele diz: desenvolver livremente todas as fantasias intelectuais, quer choque ou não o gosto, as convenções e as regras da sociedade ou da família. Odiar e repelir ao máximo a burguesia, os empresários, enfim. Celebrar os prazeres do amor como uma paixão capaz de queimar o papel no qual nós escrevemos. Insistir no amor como único fim e único meio de felicidade. E santificar e deificar a arte, considerada como o segundo criador para nós. Tais são as ideias subjacentes do programa que cada um de nós, de acordo com a sua força, tenta praticar, as ordenanças ideais e secretas da juventude romântica. Você vê os boêmios, você vê o boemismo, você vê como é exatamente tudo igual, como a história só se repete. Então, Puccini, ele não está fazendo uma apologia, ele usou o livro, mas ele de uma maneira afetuosa, ele é afetuoso com ele, porque Puccini também é um artista, não é? Então ele trata os personagens inicialmente com simpatia, mas ele quer mostrar
a tensão na qual o ser humano vive que não tem como ser resolvida. Então, por exemplo, Rodolfo, que é um dos personagens no ato 1 da ópera, ele começa dizendo assim, ele começa dizendo que a vida é maravilhosa, ele diz assim, quem sou eu? Eu sou um poeta, o que eu faço? Eu escrevo, e como eu vivo? Eu vivo, que é outra maneira de dizer, eu apenas vivo. Então ele diz, na pobreza, feliz, eu desperdiço rimas e hinos de amor. Então ele foi lá para o lado esquerdo do Sena, viveu lá entre os mais pobres, né, da cidade, os mais marginalizados, os boêmios, e há então o ideal boêmio. Ele diz assim, eu não me preocupo em ganhar dinheiro, eu não me preocupo com poupar dinheiro, eu não me preocupo com equidade, eu não me preocupo com uma carreira, eu não sou impedido por nenhuma dessas coisas, eu sou livre para perseguir a minha arte, qualquer que seja a minha arte. Então é claro que como artista, Puccini trata com certo carinho o ideal deles, mas ele começa a mostrar que o ideal deles a respeito de sexo, de romance e da vida sem compromisso e focado no eu, no individual, no aproveitar da maneira com que eu acho melhor, quebrando todos os valores, não funcionava. Então, eu estava outro dia vendo uma artista da nossa época falando, e ela está falando exatamente como as pessoas do século de 1830, ou seja, do século XIX. Ela disse assim, é uma artista jovem agora, diz assim, nós em nossos 20 anos não temos assuntos, nós temos amizades sexuais, nós não nos apaixonamos, nós construímos relacionamentos, não namoramos, nós nos vemos, não temos amantes, temos outros significativos com quem gastamos muito tempo físico de qualidade. Desprezamos emoções intensas como dor, ciúme ou paixão romântica, que nos deixem vulneráveis a uma perda da liberdade. Por isso, favorecemos um estilo emocional de desapego. Esse é o ideal boêmio. Isso aqui podia estar sendo dito em 1830, por aquelas pessoas. Então, na ópera no principal da ópera tem dois casais, os 4 personagens principais, Marcelo e Musetta e Rodolfo e Mimi. E eles estão lutando exatamente, intensamente, enquanto a ópera se desenrola, com esse ideal boêmio, com a tensão que sugere como isso não funciona na vida. Marcelo, por exemplo, e Musetta, que é um dos casais, estão num conflito constante. E depois, por exemplo, o Rodolfo deixa a Mimi e ele vai conversar com o Marcelo. E ele diz, olha, eu rompi com a Mimi, e o Marcelo fala assim, o Marcelo é um boêmio, todos eles são boêmios, ele diz, tá, você está certo, isso é bom, porque você tem que manter essa coisa de sexo e amor meio separado, porque você deve aproveitar a vida, aproveite esta noite, Rodolfo, se divirta esta noite. Quando Rodolfo acaba de dizer isso como Marcelo acaba de dizer isso para o Rodolfo, isso é na ópera, e ele sai do lugar onde eles estão, ele vê Musetta, que é a mulher com quem ele tem o seu relacionamento, o casal, vê ela flertando com outra pessoa, ele fica chateado, ele fala, você é frívola, e tem aquela crise, né, mas ela diz, mas nós não somos boêmios, mas não somos livres, você está indo contrário a isso. Puccini quer mostrar o tempo todo que as pessoas falam isso, mas da liberdade, mas que aquilo nunca funciona na vida daquelas pessoas. Marcelo percebe, ele tinha acabado de falar para o Rodolfo que era assim mesmo, que você está junto, amanhã não está, essas coisas são assim, não pode se apegar. Mas ele começa a perceber que, de alguma forma, perda da liberdade individual é própria do amor, não é? Como disse alguém, quando você diz sim a uma mulher,
no casamento, por exemplo, você disse não a todas as outras mulheres do mundo. É isso que você fez. Então, Marcelo está sentindo isso, ele não pode amá-la a menos que ele perca liberdade. E como ele ama, ele está começando, ele a ama, mas ele está lutando contra esse ideal boêmio dentro do coração dele. A filosofia não funciona na prática. É por isso que a ópera é uma crítica. E eles se esforçam. E tem uma hora que Rodolfo diz que vai deixar a Mimi para o Marcelo. E o Marcelo pergunta por quê. Ele diz, porque ela está morrendo. Eu descobri que ela está morrendo. E eu não quero estar junto, eu não quero participar disso, porque você vê, você não é livre emocionalmente quando você está com alguém, quando você ama alguém. Porque quando essa pessoa desmorona, você desmorona emocionalmente junto. Eu não vou suportar. É por isso que a gente deve ser livre, porque você vê, a gente não fica livre emocionalmente. Quando está ligado a alguém, o que acontece com essa pessoa nos afeta profundamente. E eu sei que ela está morrendo, então eu vou deixá-la. Só que quando ele diz isso, ela escuta. Ele estava dizendo para um amigo, mas ela escuta e ela sai correndo e ele vê. Então ele fica arrasado porque ela escutou. Então ele vai e conversar com ela. Você vê que o tempo inteiro Puccini coloca a tensão entre a liberdade que as pessoas esperam, o prazer e a felicidade que elas buscam, e quão inadequado é o ideal que elas estabeleceram, que todo homem estabeleceu. E acaba que ele fala em ficar com a Mimi para sempre, mas ela vai morrer, não é? E ele vai ficar arrasado. Vai acontecer o que ele temia. O que ele temia, amei alguém se foi agora, e agora meu coração está destruído. Então, eles vivem divididos, mas eles pensam, pelo menos nós temos essa liberdade artística. Se a gente não está conseguindo o ideal no amor de ser livre, porque amar é não ser livre, mas a gente consegue uma liberdade artística. E há uma cineasta inglesa, Sally Potter, em 79 ela escreveu ela fez um pequeno, não dá para chamar de filme nem de documentário, tem uns 34 minutos sobre a ópera, e ela está defendendo o feminismo, e ela cria essa obra de 30 e poucos minutos, na visão da Mimi, por que Puccini matou ela. Assim, é a Mimi investigando, por que eu tive que morrer na peça? E ela chega à conclusão seguinte, olha, se eu não tivesse morrido, e se nós tivéssemos ficado juntos, eu teria filhos, então ele teria que arranjar um emprego, então teríamos que ter trabalho para sustentar, então teríamos perdido a nossa liberdade artística. Então ela chega a essa conclusão, que foi por causa da vida como ela é, e que o ideal boêmio não conseguia romper, que ela teve que morrer na ópera. E na verdade a gente sabe que não existe essa liberdade artística, porque você não pode atribuir valor a você mesmo. O ser humano não funciona assim também, artisticamente, em nenhuma área. Se você falar para você assim, todo dia olhando no espelho, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente, isso não faz você se sentir inteligente. Ou seja, isso tem que vir de fora, não é? Se você pintar um quadro e falar assim, eu acho esse quadro lindo, todo mundo fala assim, eu acho horrível, você não sente, ninguém entende nada. Você pensa, não é bom mesmo. Você fica arrasado, porque você precisa de fora, algo que autentique você, não funciona. Então, o que Puccini mostra é que a vida, como o homem foi feito e criado, se você dá, se você dá, você perde. Se você der seu coração, mas se você não der, você perde mais ainda. Perde mais ainda. C.S. Lewis coloca o pilar do dilema do coração do homem, tentando encontrar identidade, felicidade e liberdade. C.S. Lewis coloca assim: ame qualquer coisa e seu coração vai ser quebrado. Não tem jeito.
Você ama filhos, esposa, amigos, eles vão morrer, eles vão ficar doentes, vai acontecer coisas. Ame qualquer coisa e seu coração vai ser quebrado. É um mundo quebrado. E se aquilo for tudo para você, quando quebrar, vai quebrar o seu mundo. É assim. Se você quer se certificar de manter seu coração intacto e nunca ser quebrado, você deve não dar o seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Ou seja, se você der o seu coração a um animal, igual o Frejá morreu, teu coração ficar quebrado, o meu cachorro, ele está dizendo assim, você não pode dar o seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Você deve trancá-lo seguro em um caixão, mas naquele caixão, seguro, escuro e imóvel, seu coração vai mudar. Seu coração não será quebrado, ele se tornará inquebrável, impenetrável, irremediável. A alternativa à tragédia ou aos riscos da tragédia, do coração ser quebrado, é a condenação. Pois o único lugar deste lado do céu, onde você pode estar livre de todos os riscos e dores do amor, é o inferno. Esse é o dilema. Então o ideal boêmio, a liberdade individual absoluta, enquanto você é feliz e tal, enquanto você encontra uma identidade em você mesmo, é uma contradição. O homem fica preso, ele fica, e se ele insiste, como C.S. Lewis disse, o coração dele não quebra, mas vira uma pedra. É pior. É o que o inferno, por fim, é. Mas é óbvio que há coisas que os boêmios estão dizendo que é verdade. Você pode realmente fazer de outro, ou dos outros, ou das pessoas, a tua fonte de identidade. E quando essas coisas falharem, essas pessoas falharem, a sua felicidade é despedaçada. Mas se você não fizer nada e fizer igual eles, você vê, a vida não pode ser vivida assim. Você vai viver nessa tensão e você vai estar sempre mais quebrado ainda. Então, La Bohème não é uma celebração do boemismo ou da boemia. Na verdade, é uma crítica suave, mas que a certo ponto. Claro que Rodolfo perdeu o coração, porque a Mimi morreu. Quando ele falou que queria deixar ela antes que ela morresse e tentar esquecê-la antes de ela morrer, para o coração dele não ser despedaçado, você vê, era verdade, mas quando Mimi morre, ele se desespera. Então, Puccini é um grande artista, e ele vê a tensão no ser humano, e ele vê a infelicidade profunda, porque ele não é só um artista, ele também é um ser humano, e nada pode resolver essa tensão, queridos. Nada. Só o cristianismo lhe dará um modelo que irá ajudá-lo a entender o equilíbrio de você não se fechar e manter o seu coração intacto, ou pensar que você pode viver para si mesmo, individualmente, e não se tornar uma pedra, e não terminar com o inferno. Em Lucas 15, há uma parábola que todos nós conhecemos, que nós chamamos a parábola do filho pródigo, mas na verdade devia ser a parábola do pai com 2 filhos, porque é disso que trata. É óbvio que a Bíblia não vem com esses títulos, as pessoas que colocam. E um dos filhos, na parábola, é um boêmio. É um boêmio. Ele é exatamente isso que o boemismo pregou, e o que a boemia ele pega o seu dinheiro, ele joga fora todos os padrões morais do seu pai, da sociedade, todas as convenções sociais da família, ele vai embora, é como se ele tivesse ido, se ele vivesse em 1830, ele está vivendo 2.000 anos atrás, mas isso como eu disse, essas coisas nunca são novas, elas são velhas. As pessoas que se acham mais radicais e modernas são totalmente velhas. Então ele fez isso, era como se ele tivesse ido morar no lado esquerdo do Sena, e ele esbanja o dinheiro, e então ele vive na pobreza, e ele vive com prostitutas. Ele é um boêmio, é a essência do boêmio, ele é livre.
nesse sentido, é uma vida revoltada, um boêmio. Mas o outro filho, o irmão mais velho, ele é um burguês, acredita no trabalho, na conquista, sabe, no esforço, no mérito. E ele é um cara muito responsável, muito responsável. Ele é um cara que anda com a cabeça ereta na vida. Ele é convencional, mas também frio. Ele é condescendente. Ele é cheio de autojustiça. Ele é totalmente diferente do irmão. É um burguês e um boêmio, no sentido mais pleno ali da palavra. E o que é intrigante é que Jesus mostra que os dois estão totalmente alienados do seu Pai. Os dois estão alienados de Deus, distantes. Diz assim Lucas 15, 29 a 32, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo em teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou, esse boêmio, os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então Jesus nos dá um entendimento totalmente diferente da vida. Você viu como a vida que o ser humano tenta levar, de qualquer forma que ele seja, ele acaba quebrado. Porque o burguês vai botar os valores que lhe dão a identidade numa coisa e os boêmios em outra. E aquilo tudo se rompe, finalmente. Não é possível viver de uma forma, não é verdade? Marcelo não conseguiu viver sem o seu amor. Ele não pôde viver a filosofia da boemia, mas acabou que o seu amor morreu mesmo. E ele ficou quebrado. Você vê, a solução para ele não foi passar de um lado para o outro, simplesmente, porque isso não resolveu o drama. Por fim, agora, Jesus é um bom contador de histórias, o melhor, e está nos mostrando que tanto o irmão mais novo, boêmio, como o irmão mais velho, burguês, eles estão alienados do coração do seu pai, estão alienados do pai, estão distantes, estão separados. Ou seja, eles não amavam seu pai, nenhum dos dois. E para obter o controle da sua vida, largou o pai, os valores do pai, porque ele queria o controle. Ele estava pensando nele mesmo, ele tinha aqueles valores de individualistas. Ele largou o pai, ele quis o seu dinheiro e foi viver como um boêmio, até desperdiçar tudo e viver lá, daquela forma. Porque ele queria ter o controle da sua própria vida. Agora o outro irmão, mais velho, burguês, ele é diferente do irmão. Ele é diferente em quase tudo, mas não essencialmente. Ele também não ama o seu pai. Ele não ama o seu pai. Você vê, ele se recusa a entrar na festa que o pai está celebrando, um momento de maior alegria. Ele não se importa com a alegria do coração do pai. Não é isso que impulsionou a vida dele em nenhum momento. Com que ele se importa? Com que ele se incomoda? Com que ele se preocupa? Com as coisas do seu pai, com as propriedades. Ele é um burguês. Ele estava trabalhando duro no campo, aqui diz. Os dois são miseráveis. Os dois queriam as coisas do pai. Um achou que ia conseguir tudo do pai logo para desfrutar, indo embora. O outro achou que ia ficar com tudo do pai obedecendo. Tudo que os dois queriam eram só as coisas do pai. Agora o irmão está aborrecido, ele não está aborrecido por causa do pai, está aborrecido por causa das coisas. Ele está chateado por causa do bezerro cevado. Naquela época, um bezerro cevado tinha um valor muito grande comercialmente. Ninguém matava bezerro cevado para comer. Realmente era uma iguaria que só num banquete desbanjador você usaria. Como se ele estivesse dizendo para o pai: não podia ser, sei lá, Coca-Cola Diet com pizza,
Não podia ser uns salgadinhos, mas um bezerro cevado, essa túnica, esse anel, esse sinete. Ele está chateado por causa das coisas do pai, que ele achava que tinha direito. Mas ele não está nem um pouco ligado, ele está totalmente alienado do pai em relação ao coração do pai, como o seu irmão estava. Então, o que parece para nós é que um deles parece muito ruim. Ele quebrou as regras do pai, ele esvaziou parte da riqueza da família, ele fugiu, ele desperdiçou a riqueza dele com prostitutas, ele foi um boêmio. E aqui está um filho que parece que é muito bom, que está no campo. Ele está no campo por quê? Porque quando tudo acontece, ele estava no campo, porque ele estava trabalhando. Ele não era trabalhador, ele acordava cedo e ia para o campo, ele trabalhava o dia inteiro, ele está trabalhando duro, ele está sempre obedecendo ao seu pai, ele é religioso, ele é muito espiritual, sem carnaval, sem boemia. Ele obedece os mandamentos, os 10 mandamentos, ele lê a Bíblia. Então aqui está um cara mau, e aqui está um cara bom. Ambos estão totalmente alienados do pai. É isso que Jesus está dizendo. Ambos não têm nenhuma relação verdadeira de amor com o pai. Ambos realmente querem controlar seu pai. Ambos queriam controlar tudo, queriam que a vida funcionasse como eles queriam. Eles não amam o pai. Não há diferença. Um era o que estava no carnaval, e o outro é o que quer que chova no carnaval. Um é um boêmio, o outro é o burguês. O pai tem que sair da festa da salvação, eu chamaria da festa da salvação que estava acontecendo, que o pai estava dando, não é? Mas o pai teve que sair para falar com os dois, para levar os dois para essa festa. Ele tem que ir para o irmão mais novo e dizer: entre para a festa da salvação, entre para o fim da alienação do seu coração a mim, entre para cerrar o desejo que você tinha de controlar as coisas através da rebelião, da desobediência, pelo teu coração estar alienado do meu coração. Mas ele teve que sair também para entrar lá fora para falar com o irmão mais velho, porque ele também está alienado do pai. Ele teve que ir lá falar com aquele que não está desobedecendo, aquele que está fazendo tudo certo, aquele que está fazendo as coisas morais. E ele chama meu filho. A propósito da palavra grega aqui é teknon, que significa meu filho, de uma maneira muito terna. Muito terna. O pai podia ser duro com ele, com a atitude dele. Jesus está contando essa parábola para aquelas pessoas, para nós. Mas o pai, você vê, não está furioso, não está zangado, apesar de que ele devia estar. Era como se o pai estivesse dizendo: eu sei que você é trabalhador, eu sei que você estava no campo até agora. Ou seja, o pai está sendo doce, está sendo sensível. Mas ele está dizendo: entre, humilhe-se, livre-te da tua ira. O que Jesus está mostrando? Você está bravo com o que o seu irmão estava fazendo pelos motivos errados. Não é porque o seu coração está totalmente ligado ao meu. É porque você queria me controlar de uma forma, ele queria me controlar de outra. Você não está bravo com a vida que ele vivia, com o dinheiro que ele gastou, com a boemia, com as prostitutas, por causa dos motivos certos. Senão você estaria alegre hoje. Senão você descobriria que não é esse o problema do teu irmão não era que ele estava lá fora, o problema dele é que ele estava alienado de mim, e você também está, os dois alienados, tentando me controlar, tentando controlar o que eu tenho. Os dois não estavam me amando e nem me amavam. O filho bom e o filho mau estão alienados de Deus, ambos separados do pai. O burguês, que odiava o carnaval,
e o boêmio, que amava o carnaval. Um queria controlar o pai através da desobediência, vou fazer o que eu quero. O outro queria controlar o pai através da obediência, papai vai ter que fazer o que eu quero porque eu obedeço, eu mereço, ele me deve. Mas ambos querem controlar o pai, ambos têm aquilo que é o homo incurvatus em si. Ambos estão tentando controlar as coisas. Um está dizendo, me dá tudo por causa da minha rebeldia. E o outro está dizendo, me dá tudo por causa da minha obediência. Um quer controlar a sua vida indo embora. E o outro quer controlar a sua vida através de controlar o pai, através de ficar em casa e obedecer. Para que as coisas sejam da minha maneira. Sejam como eu quero. Um deles está tentando obter o controle das coisas, quebrando as regras. Todas as regras. Todas as convenções. O outro está tentando obter controle, obedecendo as regras, todas as convenções, todos os valores de família. Jesus está dizendo, ambos estão alienados do Pai. Mas a coisa mais impressionante da história é que ela termina de maneira estranha. O irmão mais novo, que era um boêmio, se arrepende, se humilha, e ele entra na festa da salvação. Mas o irmão mais velho, o homem bom, o homem moral, que não quebra as regras morais, ele permanece perdido na história, queridos. Você pode dizer assim, bem, você não sabe se ele ficou perdido na história. Um entrou na festa da salvação, o outro não entrou. Você pode dizer, mas você não sabe, pastor, porque a história acaba aí. E se ele entrou depois? Não entrou depois, isso é uma ficção, isso é uma história. Essa história não aconteceu. Jesus só quer mostrar um ponto. Ele está contando uma história. A história acabou aqui. Ela não continua. Isso não é um fato na história. A história termina aqui. Não existe atos fora da história quando você inventa uma história. O que Frodo está fazendo agora? Não está fazendo nada. A última coisa que Frodo fez está na última página do Senhor dos Anéis. A história acaba, os personagens param de fazer coisas. Só maluco acha que os personagens continuam fazendo coisas. Depois que a história acaba, Jesus está contando uma história. Esse é o fim da história. O filho mais velho não vai fazer mais nada depois da história, porque acabou a história. Jesus é um contador de histórias, ele é um professor, ele está usando uma parábola. Ele está fazendo um ponto. Ele está dizendo, o garoto mau acabou sendo salvo, mas o garoto bom está perdido. E agora você tem que pensar que o garoto bom está perdido, não apesar de ser bom. Mas o que Jesus está dizendo é algo muito mais grave. Ele está dizendo, ele está perdido porque ele era bom, e não apesar de ser bom. E isso deixa tudo mais impactante. Por que ele ficou fora do banquete? Por que ele não entrou na festa da salvação? Por que ele está furioso com seu pai? Por que ele está alienado do seu pai? Ele diz por quê? Porque eu nunca te desobedeci. É por isso que eu estou furioso. Eu estou furioso porque eu obedeci, porque eu sou obediente, porque eu fiz tudo certo. Você vê, ele não vai se perder, apesar da obediência, mas por causa dela. A obediência dele é o motivo dele estar com raiva, dele estar amargo, dele estar doente. Ele está dizendo, eu não fui para a boemia. Pelo contrário, eu fiquei em casa desejando que chovesse, desejando que não desse certo. Eu obedeci. Em outras palavras, porque eu tenho sido bom, porque eu trabalhei duro para ti, você me deve as coisas do meu jeito, e você está fazendo as coisas não do meu jeito. A minha obediência me deixa irritado, e eu não vou entrar por causa disso. O filho mais novo, ele estava alienado do seu pai e perdido por meio do seu erro, da indignidade dos seus atos.
Mas o filho mais novo estava alienado e separado do pai, porque ele era obediente, orgulhoso, e achava que merecia algo do seu pai, e achava que podia controlar o pai através da obediência. Portanto, Jesus disse que há duas maneiras de você se perder. Há duas maneiras de você se perder espiritualmente, para sempre. Duas maneiras de você ir para o inferno. Uma delas é sendo mau e imoral. E a outra maneira de você se perder e ir para o inferno é você ser bom e moral. São as duas maneiras. Não importa a maneira que você escolha. Por isso que é patético nós acharmos que o problema do mundo nos últimos 4 dias foi porque eles estavam pulando carnaval. As pessoas que odeiam todas essas coisas, fora e dentro da igreja, esse não é o caminho da salvação. Essas duas maneiras de você se perder, sendo mau e imoral, ou sendo bom e moral. Na nossa história, o bom e moral é o que está se perdendo. E isso pode ser assustador, mas é para ser. A Bíblia diz que você pode olhar para Jesus como Salvador, ou para outra coisa para ser o seu Salvador, seu Redentor, seu justificador. Você pode olhar para outra coisa para te salvar e te justificar. Eu já mencionei aqui o filme Carruagens de Fogo, e há um personagem, um judeu, que vai correr os 100 metros, e ele quer encontrar significado para a vida dele, e tem uma frase dele que diz assim, 10 segundos, ele quer justificar por que alguém se esforça durante tantos anos, com privações enormes de obediência, de dietas, para ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. Ele diz, eu tenho 10 segundos nos 100 metros rasos, 10 segundos solitários, para justificar a minha existência, para mostrar que eu sou alguém, para a minha vida ter sentido, para o mundo olhar para mim. O que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, todos nós estamos fazendo isso, achando, eu tenho que justificar a minha vida, não através da Olimpíada, mas eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu trabalhei muito, eu tenho conseguido certas coisas, eu sou muito inteligente, eu não pulo carnaval, eu não saio com as prostitutas, eu sou um bom pai, minha vida é justificada, eu tenho valor, minha vida vale algo, não é como a dos outros, é diferente, eu tenho uma certa quantidade de significado. Todo mundo olha para alguma coisa para encontrar um significado, para a vida, para se justificar. Eu estava vendo hoje na internet alguém dizendo, eu não vi, alguém dizendo sobre alguém pregando, esses dias dizendo, olha, meu filho de 4 anos e meio nunca viu televisão na vida. E nunca viu uma criança tão pura, ingênua e inocente como meu filho. Jamais dei um celular e deixei ele mexer no celular, enfim. Essa pessoa acha que está pregando o Evangelho, queridos. O que ela está criando? Quando você compreende o Evangelho, você percebe, você descobre que o inferno não está lá fora. O inferno está dentro de nós. O inferno, a pessoa mais inocente do mundo, o inferno está dentro do filho dele. O texto que nós lemos no início é o que? Todos nós, por natureza, somos filhos da ira, como todos os demais. O máximo que esse pai está fazendo, fingindo que isso é evangelho, é criar um irmão mais velho, que ou um dia vai dizer que Deus tem que me dar algo porque eu sou alguém obediente, não é? Ou ele está criando alguém que, o que é muito comum acontecer, com quem é assim, um filho que jamais viu televisão na vida. Ou ele vai ter esses valores pífios do seu pai, de achar que a santidade não é você saber o que você usa, como usa, mas é se afastar do mundo, ficar lá. Esse é o ideal da Idade Média. É isso que Lutero fez. Lutero disse, eu fui para um mosteiro, eu fiz jejum, fiz penitência,
Eu fiquei doente, carrego sequelas da minha saúde para o resto da vida, pelas noites que eu passei em frio, para pagar penitência, em oração, dias sem fim, sem comer. Lutero disse: se alguém tivesse que ser santo, justificado ou salvo por Deus, por qualquer coisa que fosse, esse alguém era eu. Mas o inferno estava dentro de mim. Isso nunca me livrou de todas as tentações. Isso é que Paulo descobriu lá em Romanos 7. Ele diz: eu li, não cobiçarás, então eu vi que o que a lei é, então eu morri. Eu descobri que o mal está lá dentro. Ou Jesus diz: é do coração que vem. Do coração. É uma tragédia alguém pregar. Porque ou a criança vai chega uma hora que ele vai querer ser o moço ali da história, o boêmio, que vai querer encontrar a liberdade lá, na vida, ou ele vai ser alguém igual o pai, alguém que acha que é santo, porque nunca não liga a televisão, não olha o jornal, não olha a internet, não olha não sei o que, não olha não sei o que lá, e tem uma ideia totalmente desconectada da realidade do coração humano e do que é a graça de Deus. Essa criança não vai conhecer o Evangelho, porque o que o seu pai está pregando não é o Evangelho. A Bíblia diz que se você puder olhar Jesus para ser sua salvação e seu justificador, tudo muda. Mas se você não puder olhar Ele de fato dessa forma, você sempre vai encontrar outra coisa para te justificar. Vai ser o que você faz. Há duas maneiras de ser espiritualmente perdido: de ser o seu próprio salvador. E todo mundo está tentando no mundo se salvar, se justificar. Isso é um mal de todo mundo que nasceu em Adão. Não adianta como você acha que o seu filho nasceu e como você vai conduzir. Todos os homens nasceram filhos da ira, como os demais. Há duas maneiras de você tentar controlar as coisas, controlar seu pai. Uma é desobedecendo, vivendo uma vida que desonra, que afronta. A outra é obedecendo, e depois dizendo: olha só, eu sou santo, mas porque eu fiz isso. Você fez? Por isso. E agora eu tenho uma vida de santidade. Agora quando eu orar, Deus vai me ouvir mais. Agora eu e você somos diferentes. Sabe quem fez a gente diferente? Foi o que a gente fez. Foi o que eu fiz. Eu não sou igual ao meu irmão lá, aquele boêmio. Paulo diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês estão como se ainda pertencesse a Ele, se submetendo a regras humanas? Não manuseis, não proves, não toques. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos de homens. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade contra o corpo, como Lutero disse que viveu. Mas não tem nenhum valor para refrear os impulsos da carne dos nossos corações. Esse é o drama. Isso não faz nada dentro de nós, e é de lá que saem todos os problemas da vida. Como Lutero disse, você pode subir uma montanha e ficar lá, mas o orgulho vai contigo, a cobiça vai contigo, a luxúria vai contigo. Nunca viu televisão, nunca viu a internet. Caim viu a televisão? Caim viu a internet? Os homens eram melhores antes de inventarem a televisão, eram melhores antes da internet, o mundo era melhor. Eu acabei de falar sobre a boemia, né? O boemismo foi em 1830, eles não tinham televisão, eles não tinham internet, eles não tinham nada, eles eram melhores. Jesus está contando uma parábola de um menino que vive uma história de alguém de há 12 mil anos atrás. Havia essas coisas nunca foram o problema do ser humano. Há uma maneira de você ir para o inferno sendo mau, boêmio e imoral, e há uma maneira de você sendo, quando você acha que alguma coisa te justifica, que não é a única coisa que a Bíblia diz. Então há duas maneiras de você ser espiritualmente perdido:
de ser seu próprio salvador. Um deles é você ser muito mal, e o outro é você ser muito bom. Por quê? Porque ser muito bom, sim. Porque você vai dizer, eu tenho trabalhado duro, eu obedeci, eu vim à igreja, eu obedeci os mandamentos, eu rezei tantas horas, eu não olhei a televisão. Você não só vai obedecer o que Deus falou, mas como você, igual essas pessoas, igual Paulo está dizendo ali em Colossenses, que nós acabamos de ler, eu não dei, né? Colossenses 2, de 20 a 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, não toques, não olhes, não manuseis, falsa humildade, severidade contra o corpo, mas não tem nenhum valor para refrear os impulsos da nossa carne. Um filho de Deus, ele sabe usar e viver no mundo como ele é, ele sabe que os perigos do mundo é porque há algo dentro dele que está de acordo com o mundo. Então ele vai saber usar. É por isso que Paulo diz que não toques, não olhes, não manuseis, sempre, sempre, a não ser aquelas coisas específicas que Deus disse, sempre são coisas que dão uma sensação de religiosidade, de santidade, mas que não passam de enganos, severidade contra o corpo, e que não tem nenhum poder para refrear os impulsos da alma. Então eu tenho trabalhado duro, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia há tantas horas. Por isso que você nunca deve ligar quando as pessoas dizem, nós devemos ser pessoas de oração, mas quando as pessoas começam a falar quantas horas elas oram, ou quantas alguém tem que orar, é óbvio que aquilo ali se tornou o quê? Se tornou alguém que acha que realmente a quantidade não é mais o deleite. É trabalho, é trabalho. Deus, tu me deve. Nesse caso, Jesus é o seu modelo, Jesus é o seu exemplo, Jesus é o seu chefe, mas Ele não é seu salvador. Você acha que pode conquistar sua salvação, sua aceitação? Você acha que parte do que está sendo feito em sua vida tem a ver com algo que realmente você faz e que Deus te deve? Portanto, há duas maneiras de você se perder, de ser seu próprio salvador. Dois tipos diferentes de projetos de salvação. Um é quebrando todas as regras morais, você é um boêmio. O outro é o trabalho duro, é você encarar as regras morais. E dizer, você é o burguês, agora dizer a Deus, agora você me deve. Eu mereço um bom salário. Eu tenho trabalhado duro. E eu estou abrindo mão de coisa boa. Tem gente que não está abrindo mão dessas coisas que eu estou abrindo, não. Tem gente que está na esbórnia. E eu não estou. Eu estou aqui. Jesus termina a história com o irmão mais novo, o menino mau sendo salvo, e o menino bom perdido para sempre. Ele não está dizendo que ser o menino mau é bom. Ele estava perdido. Até ele ser resgatado, mudado e vir para o Pai. Mas o que ele está mostrando é que o menino mau e o menino bom estão perdidos. Estão igualmente perdidos, alienados, separados de Deus. Todos nós nascemos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Todos nós quem? Todo mundo, os boêmios e os burgueses, os morais e os imorais, os bons e os maus, os bons aos nossos olhos. O problema é que o irmão mais velho é que ele não sabe que está perdido. Eu posso realmente incutir na cabecinha do meu filhinho que ele pode ser salvo e agradar a Deus por coisas que ele faz. E quanto mais nós inventarmos coisas que Deus não disse para ele fazer, mais Deus fica feliz com ele. E não mostrar quão miserável pecador ele é e como ele precisa de um Salvador. Que o inferno dele está dentro dele, não fora dele. Se alguém diz, você está perdido para o irmão mais velho aqui, ele vai dizer, não, eu perdido do papai? Não estou não, eu vivo com o papai, eu moro com ele. Você está perdido, você está alienado do seu pai, você está alienado, aqui está o problema. Então, nosso tempo voa, né? Quais são os sinais de que você é alguém próximo igual ao irmão mais velho, mas perdido? O mais novo é fácil, ele está numa pocilga. Ele é um boêmio, ele vive com as prostitutas, mas os irmãos mais velhos estão aqui, ou são as pessoas mais morais da sociedade. Eles estão obedecendo tudo, estão obedecendo as regras humanas,
Eles estão até indo além daquilo que a Bíblia diz. Eles não estão vendo televisão nunca, nada. Eles não separam o que é bom e o que é mal, eles não veem nada. Sabe, aquele pessoal assim, para não ser glutão, parou de comer e nunca mais come, então aí morre. É porque se eu comer eu posso cair na glutonaria. Então, como glutonaria é pecado, sem comer, sexo pode se transformar em pecado. Então, sexo, vamos fazer um voto de castidade, entende? Nós temos que olhar e enxergar essa realidade. A primeira coisa, que o irmão mais velho, para você saber se você é alguém que obedece, que faz essas coisas, mas está nessa posição, você vai ver que você sempre subterraneamente tem uma raiva. Você tem uma raiva. Há uma raiva que consome você. Eu nunca desobedeci você, Deus, papai. Eu nunca pulei carnaval. Eu não estou no carnaval. Na verdade, eu queria até que caísse um raio, assim, acabasse com um carnaval, assim. Queria que o carro alegórico pegasse o fogo. Queria que o sambódromo desabasse. Eu queria, assim. Queria que o Rio de Janeiro fosse a falência para não ter mais carnaval. Eu queria, esse é o meu desejo. Se você acredita que no seu coração, que por causa da sua bondade, da sua decência, do seu trabalho árduo, Deus lhe deve algo, que é por isso que Ele te salva, que você não seria menos filho da ira do que qualquer outra pessoa no mundo, você não entendeu a sua desgraça. Então você é o irmão mais velho, está alienado de Deus. Todos nós, por natureza, nascemos filhos da ira como os demais. Quem é filho da ira no mundo? Todo mundo fora de Cristo. O melhor cara, o mais moral, o que odeia o carnaval, o que nunca cometeu nada errado, igual esse cara aqui. E você sempre vai estar com uma certa raiva, porque as outras pessoas que fazem essas coisas, às vezes, estão tendo uma vida normal. E às vezes você que está obedecendo, não está tendo tudo que você... Sabe? Acaba o carnaval, tu chega para trabalhar, o cara que ficou pulando os 4 dias na maior esbórnia é o teu chefe. Tu chega de ônibus, ele chega de carro, tu pensa, caramba, agora isso é justo? Isso é justo? Eu, na maior santidade, orei o carnaval inteiro. Esse cara ficou na maior esbórnia, e agora ele chega aqui com o maior carrão e fica me dando ordem, faz isso, faz aquilo outro. Pai, eu te obedeço, será que isso é certo? Meu filho está doente, o filho dele não está. É o boi cevado. Por que eu dei o boi cevado? Eu obedeci a Deus porque eu queria controlar Deus, a minha vida, eu queria subir na vida lá no trabalho, eu queria ter uma vida, uma família que funcionasse, eu queria que fosse como eu queria. O filho mais velho se encheu de ira. Ira, é isso, há uma ira por baixo. Quando acontece uma coisa na nossa vida, a gente pergunta, por que Deus? Olha, se eu sei que sou salvo por graça, um miserável, eu sei por quê que a vida é assim. Até Puccini, na sua ópera, está mostrando por que a vida é tão assim, não funciona. Há uma tensão, tudo desmorona, onde o homem tenta colocar sua identidade, desmorona. Mas o filho mais velho se encheu de ira, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo em teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, nunca te desobedeci, eu sou um cara obediente, mas eu nunca ganhei o cabrito para festejar, agora você deu um boi cevado, ele está zangado, porque a vida dele não é como ele gosta, como ele queria controlar as coisas. Então você vai lá, vai para a escola e vê seus amigos que não tem nada a ver com Deus, eles têm coisas, vivem uma vida que às vezes você não tem. Porque prosperam os ímpios. Asaf perguntou, olha quanto dinheiro, olha quanto elogio, olha quanto sucesso ele está fazendo. E eu não estou fazendo, não estou ganhando o meu bezerro. Nem um cabrito. Constantemente irritados, ou então orgulhosos. Isso é porque eu faço. Isso é porque eu mereço. Isso é porque eu sou um cara do duro, trabalho duro. De um jeito ou de outro você está alienado. A segunda marca do irmão mais velho é que ele não tem nenhuma visão do que eu chamaria de beleza.
todos esses anos ele diz, eu tenho trabalhado como um escravo para você, para o pai dele. É assim que ele se sente. Obedecer para ele é isso. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste um cabrito. Agora há uma grande ironia aqui, porque o outro filho voltou e disse assim, pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trate como um dos seus servos, como um dos seus escravos. E o pai diz, não, você é o meu filho. Esse aqui era filho, mas o que ele disse para o pai? Eu trabalho como se fosse um escravo. É assim que ele se sentia. Quando você obedece a Deus para controlar Deus, você não vê beleza em Deus, o coração está alienado. Você odeia a boemia, porque você acha que esse é o preço justo a ser pago para quê? Para ser santo, para Deus olhar e falar, grande progresso. Minha ira até diminuiu sobre você. Nem sei se você precisa de todo o sacrifício do meu filho, assim, menos, ou quem sabe até nenhum, você se salve. Quando ele diz, eu sou escravo para você, ele quer dizer, eu tenho obedecido, e o meu trabalho é duro, não é prazeroso, pai, é difícil, eu fico cansado. Irmãos mais velhos assim, eles oram, queridos, mas eles estão sempre pensando em alguma coisa. Ouvi alguém dizer que ele fez, na faculdade, ele fez apreciação musical. E ele disse que era horrível, assim, a princípio, porque ele tinha que escutar Mozart. Sabe como é que é um curso assim? Você tem que ouvir um autor clássico, até que você consiga diferenciar ele de outro, assim. Você escuta Haydn, você sabe. Você escuta Liszt, você sabe, opa, é esse é Mozart, esse é Beethoven. Então você escuta, ele disse que aquilo, mas ele disse que tinha que escutar, era um trabalho, era horrível, porque ele tinha um ar, ele queria ser aprovado com louvor, porque aquilo ia ajudar no emprego dele, para ele ganhar mais dinheiro. Aí ele disse que agora, 30 anos depois, ele só escutava Mozart para ganhar dinheiro. Agora, ele gasta maior dinheiro para escutar Mozart, para comprar tudo de Mozart, porque ele adora Mozart. Essa é a diferença. Você vê, enquanto aquilo para ele era só uma forma de ganhar algo, era horrível. Mas quando Mozart é o prazer dele, agora ele gasta dinheiro para ter Mozart, sabe? Porque ele acha Mozart lindo, bonito, um deleite para a alma. Antes, ele só via Mozart como uma ferramenta para ele se formar, para ele ganhar alguma coisa. Então ele achava que era um trabalho de escravo. Irmãos mais velhos são obedientes, são diligentes, eles leem muito a Bíblia, eles fazem até o que Deus não mandou, eles nunca olham para nada, tocam nada, veem nada, e eles se sentem mais santos por causa disso, ao se compararem, dignos de receber algo, e acham que os outros não são mais santos por causa disso. E se as coisas, ou ele está se orgulhando nisso, ou quando as coisas não funcionarem como ele quiser, ele se sente assim como esse cara, um escravo. Quando eu crio um filho, contrário ao que Paulo disse, com não toques, não olhes, não manuseis, ou eu vou criar um filho que vai ser o irmão mais velho, que trabalha e obedece a Deus como um escravo. Olha, servir a Deus é duro. Ou então que vai querer ser boêmio, mas nunca que vai ter deleite em Deus. E que vai, quando obedecer Deus, esse ser o seu deleite. E quando vê alguém desobedecendo e vendo uma vida suja, vai pensar, vai ter misericórdia dessas pessoas, porque elas são como eu era, e a única diferença entre eu e elas é Deus abrir os olhos para ver uma beleza em Deus. Uma das maneiras que você pode dizer que dessa diferença, é que os filhos mais velhos, homens assim, que é óbvio que nós temos mais perigo de sermos essas pessoas, eles sempre confessam seus pecados,
pedem coisas, se esforçam, deixam de fazer coisas, mas eles não podem adorar de verdade. Adorar é um deleite na beleza de Deus, na santidade de Deus. Eles não gastam muito tempo contemplando Deus, eles querem controlar Deus, ou eles querem se sentir mais santos, na comparação com outras pessoas. É um meio para um fim. Eu não vejo televisão, eu não faço isso, não faço aquilo. Como eu disse, Caim nunca viu televisão. Adão podia dizer a mesma coisa que o cara estava dizendo: criei meu filhinho sem ver televisão. O Cainzinho nunca viu. Viu? Não viu. O Cainzinho nunca mexeu na internet. O Cainzinho nunca brigou na escola. O Cainzinho acabou um assassino, queridos. Porque todos os homens, como o apóstolo falou, nascem como filhos da ira. Nós somos levados a ver uma beleza em Deus. Não é simplesmente que eu deixo, porque eu quero de alguma maneira ser algo ou obter algo. Eu tenho obedecido. Eu não estou recebendo nada em troca, então eu fico arrasado. Ou então eu penso, por que Deus está deixando isso? Ou então eu sempre tenho aquela sensação de que para me ter as coisas e não ter a severidade e deixar de controlar Deus, eu sou obrigado a abrir mão de algo que seria muito divertido, que era estar no lado esquerdo do Rio Sena, junto com os boêmios, de tal maneira que eu queria que o Rio Sena transbordasse e afogasse eles. Porque se eu não posso estar lá do lado esquerdo do Sena, com os boêmios, eu queria que lá ficasse um deserto. Em vez de eu pensar, que desgraça não ter os olhos abertos para ver a beleza de Deus. Como um homem, quando é entregue às suas próprias paixões, ele vilipendia o seu próprio corpo. Que terrível um homem longe de Deus. Jesus, olha para Jesus, ele é completamente fiel a Deus, completamente fiel ao Pai. E porque ele foi completamente obediente, completamente fiel, a vida dele foi um desastre. Deu tudo errado para Jesus, exatamente porque ele era fiel e obediente, ele acabou assassinado. Se ele não fosse fiel e obediente, ele não acabava assassinado, e nós não seríamos salvos. Você vê, quando o cristão vê essa beleza final, em Cristo, você quer obedecer a Deus, porque você quer desfrutar de Deus. Então eu passei o carnaval desfrutando Deus. E é uma tragédia alguém não ter desfrutado Deus. Mas aquelas pessoas que odeiam o carnaval não estavam desfrutando Deus também. Lá no mundo. E quem na igreja é simplesmente alguém que não conseguiu compreender que ele é um miserável pecador salvo pela graça. Nascido filho da ira. A tragédia das pessoas no carnaval é que eles estão alienados de Deus. A tragédia das pessoas na igreja que não conhecem o Evangelho é porque elas estão alienadas de Deus. A terceira marca é que você vê o irmão mais velho diz: eu não vou ficar junto com o irmão mais novo, porque ele desperdiçou tudo com as prostitutas. Ele baseia a sua imagem de valor na comparação com o irmão, não na relação com o pai. O seu valor vem da comparação. Eu não desperdicei as coisas com as prostitutas. Você se sente autojustificado, uma pessoa obediente. Você olha para um irmão mais novo de cima para baixo. Você realmente acha que o que difere você de um homem lá fora é o que você faz, não o que Cristo fez? Você acha que realmente é possível um ser humano fazer algo que faça ele não um filho da ira? Mas mais do que isso, você pode dizer assim: não acho isso, eu acho que foi isso que fez eu ser um filho de Deus. Mas Paulo diz aos Gálatas: mas como vocês tendo começado no Espírito, agora querem aperfeiçoar na carne. Se você começou na graça, isso foi a graça que começou, a graça continua. Pela graça Deus me conheceu, me predestinou, me chamou, me justificou, vai me santificar e vai me glorificar. Sempre será o que Deus está fazendo. Richard
Lovelace, ele diz assim: os cristãos que não estão mais seguros de que Deus os ama e os aceita apenas em Cristo, além das suas atuais conquistas espirituais, são pessoas subconscientemente, radicalmente inseguras. Sua insegurança se mostra no orgulho, uma feroz afirmação defensiva da sua própria justiça a partir de comparações, e defensiva e críticas dos outros. Eles vêm naturalmente a odiar o estilo de vida das outras pessoas, a fim de reforçar a sua própria segurança e descarregar a sua graça reprimida. Ele falou isso há séculos atrás, quando não existia televisão, nem internet, nem o carnaval como nós conhecemos. Nenhum de nós tem direito de olhar para qualquer indivíduo e pensar que alguma coisa em nós fez a diferença. Com autojustiça, com a ideia de que a minha obediência, se nós fizermos isso em algum ponto, nós perdemos o Evangelho. Perdemos o Evangelho. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de fazer isso. Agora, nós temos que ter cuidado, porque cada um de nós que tem que olhar para os seus próprios corações. Todos nós vamos ter uma tendência, mesmo aqueles que são regenerados, a, se não estar atento, todos os dias voltando ao Evangelho, a ter essas crises de irmão mais velho, sabe? Superioridade, dureza. Se você, o fariseu, ele olhou para o pecador lá e disse assim: obrigado que eu não sou como esse pecador, que faz isso, faz aquilo. Mas se você estiver lá no outro lado e falar assim: Senhor, obrigado como eu não sou como aquele fariseu, você está sendo fariseu do fariseu. Então nós podemos nos tornar o irmão mais velho do irmão mais velho. Você vê, Jesus está contando essa parábola, ele está falando com os fariseus, mas você vê que aqui, ele está mostrando que aquela religiosidade de Israel não tinha nenhuma relação verdadeira com Deus. Eles eram totalmente diferentes dos pagãos que estavam naquela esbórnia toda, mas todo mundo estava longe de Deus, todo mundo distante, não havia diferença. Israel não estava mais próximo de Deus do que os romanos, do que os gregos, de tal maneira que Paulo diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos pecadores. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos caídos, Cristo morreu pelos ímpios. É isso que nos salvou. Nós temos que lembrar isso todos os dias, e nos humilharmos todos os dias. A última coisa é que Jesus pega aquele homem boêmio, amante das prostitutas, e diz que ele entrou para a festa da salvação. E ele pôde fazer isso porque Jesus foi o forasteiro final, queridos. Ele foi aquele que, estando o mais próximo possível do Pai, ele é uma das pessoas da Trindade, ele é Deus, ele ficou totalmente distante do Pai, mais distante do que você pode imaginar aquele irmão mais novo aqui na história. E ele foi alienado do Pai assim, para que nós não fôssemos mais alienados, para que pela miséria dele, nossa inimizade fosse curada, para que nós não fôssemos nem boêmio, nem um burguês da história. Ele disse: meu Deus, por que me desamparastes? Ele foi jogado o mais longe possível, para que nós, que nascemos filhos da ira, fôssemos filhos de Deus. E é nisso que você se gloria. E agora essa beleza infinita encantou seu coração. É isso que te move a obediência. É isso que faz você não amar, viver e ser como nada daquilo que desonra a Deus, nem sendo o boêmio, nem o burguês, cativo pela beleza do Pai em Cristo, por causa de Cristo. E Paulo diz então: olha, isso é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre o irmão mais velho e o mais novo.
Não há diferença entre o judeu e o pagão. Não há diferença entre quem odeia o carnaval e quem ama o carnaval. Não há diferença com quem está com as prostitutas e quem nunca ficou com uma prostituta. Porque não há diferença se você é um judeu que ora, ou um pagão que adora os deuses. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Porque não há diferença. Salvação, justificação, santificação, tudo flui da mesma coisa. A nossa santificação flui da graça de Deus. Quando o que as pessoas falam sobre santificação, como aquele pastor que estava pregando, difere do que a Bíblia diz sobre a salvação, sobre a justificação, sobre a operação da graça, não é evangelho, porque não flui do poder de Deus, da graça de Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque vocês então, como os ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras humanas? Não anuseie, não proves, não olhes. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade para o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Entende? Não há diferença, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. A única razão pela qual você entra na festa da salvação é por causa de Cristo. Aquele mais novo acabou entrando, o outro não entrou porque ele era bom demais, obediente demais, justo demais, correto demais. Quando Deus nos leva para o seu reino, nós mudamos, nós vamos viver em santidade, mas porque a beleza de Deus é a doçura do nosso coração. E quando a beleza é uma doçura do nosso coração, nós não ficamos com raiva de quem não está experimentando a doçura. Pelo contrário, nós pensamos: tem misericórdia de quem não está experimentando essa doçura, essa beleza. Eu queria que as pessoas estivessem aqui, eu queria que elas estivessem te contemplando, eu queria que elas estivessem louvando a Ti. Elas não estão bem, elas não são invejáveis. Isso que significa que nós devemos estar profundamente envolvidos na pregação do Evangelho para o mundo. Mas o mundo não pode ver em nós, pregadores da graça e das doutrinas da graça, se verem em nós pessoas que de alguma maneira buscam sua salvação ou a justificação da sua vida em algo que a gente fez e não em algo que Cristo fez. E agora Ele opera em nós o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Então há duas maneiras de você ir para o inferno. Uma é sendo mal, muito mal, um boêmio. E a outra maneira de você ir para o inferno é sendo bom, muito bom, um burguês da melhor estirpe. E não há diferença. Não há diferença. Portanto, os cristãos que falam assim nos lugares, na internet, talvez sejam as coisas mais tristes do carnaval. Porque alguém que está no mundo está em trevas, o coração insensato deles está na escuridão, a mente deles é trevas. Mas alguém que diz estar em Cristo devia estar se regozijando tão somente na graça que nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho, do seu amor, e nos fez entrar, apesar de sermos filhos da ira, na festa da salvação. E agora nós louvamos a Deus da festa da salvação, e não olhamos para quem está fora da festa e pensamos: aquela pessoa está lá, eu estou aqui. Eu estou na festa da salvação. Eu sou bem-aventurado. Eu quero ser um canal para que outras pessoas sejam chamados para a festa. Elas vão ver em mim alguém que se gloria só em Cristo, só na graça, só na fé, só nas Escrituras, somente para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.